Bom, São Tomás de Aquino uma vez falou: tenho medo de um homem de um livro só. E sinceramente, ele estava certo. Gente, eu tenho andado por aí, né, nos sites do Facebook, fazendo debates entre católicos e protestantes, e até acompanhando alguns. E eu até entendo a teologia protestante, que ela é baseada só na Bíblia. Então, né, não é uma teologia muito profunda, né, como a Igreja Católica. O que eu não entendia, cara, era a desconfiança que eles tinham a teologia católica. Como se a gente falasse coisas absurdas, apesar da gente provar na Bíblia e na história que o que a gente fala é verdade. Aí eu comecei, né, nesses debates, a ver o seguinte: é a origem deles. A origem deles vem da onde? De Lutero. Lutero dizia assim, né, que os hereges acolhidos, a gente tem que pintar a Igreja Católica como falsa e mentirosa, né? E a Igreja há de figurar como ruim em tudo, quer dizer, a Igreja Católica. E que não há nada de mal em falar uma grossa mentira, né, se for para levar a pessoa à Igreja Luterana. Então, quer dizer, eles já foram fundados na mentira. E por isso que, como eles foram fundados na mentira, eles acham que todo mundo é mentiroso. Entendeu? Eles desconhecem até a própria história. Eles desconhecem que Lutero, Calvino e companhia limitada mandou matar um monte de protestantes que eram contra eles, como os anabatistas, né? Que foram mortos muito, muito mais que a Santa Inquisição fez. Pelo amor de Deus, chega a ser uma coisa ínfima. Aí quando chega um católico falando, olha, a Igreja Católica, né, que eles falam que a igreja foi fundada por Constantino, né? Não sei de onde é que eles tiram isso. Aí você chega com o seguinte texto: onde comparecer o bispo e aí esteja a multidão, do mesmo modo que onde estiver Jesus, aí está a Igreja Católica. Foi dito por Inácio de Antioquia, ali pelo ano 70 depois de Cristo. Quer dizer, ele conheceu os apóstolos sabiam que era Santo Inácio de Antioquia. A Igreja de Deus que peregrina em Esmirra é a Igreja de Deus peregrina em Filomeno e todas as paróquias da Santa Igreja Católica em todo o mundo. Ele escreveu a São Policarpo, bispo de Esmirra, né, que nasceu e foi discípulo de São João Evangelista. Aí eles dizem que a Igreja Católica apoiou a escravidão e o nazismo. A gente mostra também que documentos provando que são o contrário, né? Então o que acontece? É impossível eles entenderem que entre a fundação de uma religião e a sua doutrina há um tempo a ser passado. Mesmo eles, entre a fundação do que o Lutero criou, né, de Calvino aos neopentecostais, há uma doutrina em cima que foi formada a partir do tempo, não saiu assim. Aí eu levanto outra questão, né? Se eles dizem que Lutero foi levantado por Deus, por que eles não permaneceram com Lutero? Tem uns até que dizem que Lutero foi um anjo. Então o que acontece? Qual desses grupos protestantes tem essa doutrina? Qual desses grupos pratica o verdadeiro Evangelho de Cristo? Qual desses grupos pode se chamar verdadeiros sucessores dos apóstolos? Qual desses grupos deve ser considerado hereges? Todos estão salvos? Se todos estão salvos só por aceitar Jesus, para que eles precisam de pastores, templos, cultos, pregações, DVDs, músicas gospels e dízimo? Só pela simples questão de crer em Jesus, já se está salvo, não precisava dessa besteirada toda. Fique em casa e reza. É a melhor coisa que... Se todos os protestantes, aí vem outra questão, se todos os protestantes, né, afirmam que são assistidos pelo Espírito Santo para a leitura da Bíblia, como é que tem tantas divisões entre eles? Como é que se distingue qual que está sendo assistido pelo Espírito Santo? Qual o critério bíblico para a distinção? Quantos Espíritos Santos existem? Porque o mesmo Espírito Santo dá em cada denominação e cada crente teologias completamente diferentes. Outra questão, eles acham que a Bíblia caiu de paraquedas do céu.
e que a igreja eles são a igreja primitiva. Mas como é que isso é possível se no começo da igreja primitiva não tinha nem Bíblia? Sim, a Bíblia foi escrita há muito tempo depois. Tessalonicenses e Gálatas, acho que foram os primeiros livros da Bíblia, foram escritos 20 anos depois de Cristo. Como é que eles faziam esse negócio de só a Bíblia, só a Escritura? E qual é a tradição que os apóstolos falam para ser seguida? A judaica? Então a gente tem que voltar ao sábado, circuncisão? A Bíblia não define nem o cânon dos livros inspirados, gente. De onde é que veio esse cânon de livros inspirados? Os protestantes falam que, independente da denominação, o homem não é infalível em matéria de fé e doutrina. Então como é que o protestante ele pretende converter o outro, se ele não é infalível nem confiável? Nós católicos temos a vantagem de ter a igreja que diz que a Bíblia é confiável. Nós cremos na Bíblia porque a igreja católica assim o diz. Por quê? Está na Bíblia que a igreja é o sustentáculo da verdade. E de que igreja você acha que a Bíblia estava falando? Porque ao mesmo tempo a igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade, o protestante considera desnecessária para a salvação. Só se precisa acreditar em Cristo, né? E a igreja, todos aqueles que creem em Cristo, porque apenas os católicos estão fora dessa igreja, se a Bíblia nem mesmo define aqueles que fazem parte dela. É uma questão a ser levantada. E para ficar legal, eu vou terminar aqui com alguns pensamentos do Lutero. Lutero diz que Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, que nos fala São João, né? E depois com Maria Madalena, que era a mulher adúltera que ele absorveu levianamente. Eu quero saber de onde é que o Lutero tirou isso. Então Cristo, ele teve que fornicar antes de morrer. E ele fala assim, quem não crê no que Lutero crê, está no inferno. Porque a minha doutrina e a doutrina de Deus são a mesma coisa. E o meu juízo é o juízo de Deus. Esse cara aí que fundou o protestantismo, é esse cara aí que vocês seguem? Ou não? Que vocês discordam? Então, vejam quem foi Lutero. Ele fundou uma religião na mentira, com textos heréticos e falando mal de Cristo. Isso é que é legal, isso é que todos os protestantes seguem, cara, é piada. E eu nem Angelos pastores annuncio vobis gaudium magnum, quia natus es vobis hodie, Salvator mundi. Alleluia. Angelos pastores annuncio vobis gaudium magnum, quia natus es vobis hodie, Salvator mundi. Alleluia. Angelos pastores annuncio vobis gaudium magnum, quia natus es vobis hodie, Salvator mundi. Alleluia. Angelos pastores annuncio vobis gaudium magnum, quia natus es vobis
odire, Salvator mundi, alleluia. Rosa pastores ait, annuncio vobis gaudium magnum, quia natus es vobis odire, Salvator mundi, alleluia. Rosa pastores ait, annuncio vobis gaudium magnum, quia natus es vobis